Bom, pessoal, boa tarde. O intuito dessa aula é que a gente faça uma revisão sobre clima e tempo. Na verdade, sobre climatologia. E para que a gente possa explicar essa questão climatológica, a gente tem que entender essas duas importantes definições. O tempo trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Então, o próprio nome já diz, é as condições atmosféricas durante um determinado tempo. Já o clima, ele é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação, geralmente na casa dos 30 anos. Então, o tempo, ele está incluído no clima. Então, a maneira que ele vai se comportando durante um grande período de tempo, nós vamos determinando o seu clima, tá? Por exemplo, quando a gente fala, hoje o dia está nublado, logo depois ficou ensolarado, o dia está chuvoso. Isso são condições de tempo, são condições atmosféricas em um determinado momento do dia ou da semana. Diferente de quando nós vamos falar de clima. Quando a gente, por exemplo, vai falar clima tropical, clima subtropical, clima polar. Então, o clima ele é essa sucessão, tá, de tempos atmosféricos, ok? Vamos entender como que funciona e quais são os elementos responsáveis por isso. O principal responsável pelo conceito de clima e tempo é a atmosfera, a camada atmosfera, que é aquela fina camada gasosa, né, que está em volta do planeta Terra. Então, a concentração de gases em determinadas regiões, né, nós temos a troposfera, a estratosfera, mesosfera, ionosfera, até chegar na exosfera, por exemplo, que é a última camada. Então, nós vamos trabalhar, é importante que vocês percebam aqui, ó, a troposfera, que ela vai de menos 15 graus até, né, menos 15 graus até 50, menos 50 graus de temperatura. Isso quer dizer que a maior concentração de gases, tá, está nessa região. E é por isso que é na troposfera que ocorrem as maiores, né, reações aí com relação ao clima. Tá? Todos os fenômenos atmosféricos ocorrem na troposfera. A troposfera ela tem uma espessura variável, de 7 km nos polos a 14 km na região equatorial. Né? Então, à medida que ela vai chegando na linha do Equador, ela vai aumentando sua espessura. Concentra 80% do volume da atmosfera, por isso que é a região com mais instabilidade, sofrendo aí todos os fenômenos climáticos. Tá? Então, como eu disse, é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, formação de chuvas, ciclones, ventos, tudo que diz respeito à instabilidade meteorológica ocorre na troposfera. A tropopausa, só para que a gente entenda, é uma faixa de transição entre a troposfera e a estratosfera. Tá? Ela possui uma espessura variável conforme se formam as correntes ascendentes. Então, aquelas que estão ascendendo da troposfera, ela vai ter aí essa questão variável, dependendo do quanto está ascendendo. Já a estratosfera, por possuir ar muito rarefeito, não apresenta grandes fenômenos meteorológicos. E é nela que se encontra a chamada camada de ozônio, que absorve grande parte dos raios ultravioleta do tipo A e do tipo B. E infelizmente é uma camada da atmosfera que sofreu muito com vários problemas aí. E essa camada de ozônio, em muitos lugares, já apresenta aí buracos e já ela afinou bastante, causando aí, fazendo com que os raios ultravioletas cheguem no planeta Terra, causando grandes prejuízos aí, não só à saúde, mas também à agricultura, entre outras coisas. E a ionosfera é onde se formam as auroras boreais e austrais. E quando correntes eletromagnéticas vindo, elas são atraídas pela gravidade, tá? E aparenta aquela fenômeno que nós chamamos de aurora boreal. As auroras boreais têm esse nome porque boreal está relacionado ao norte. Tá? Então, lá no norte, nós vamos chamar de auroras boreais. E quando elas ocorrem no sul, elas vão ser chamadas de auroras austrais. Ok? Isso é só para que vocês
uma curiosidade, tá? Esse vocês veem aqui, né? Esse campo eletromagnético são atraídos pela gravidade, então essa coloração deixando esse fenômeno uma coisa muito bonita de se ver. Bom, agora a gente vai entender aí a radiação incidente visível, que é aquela a qual a gente vê, que são os raios normais. Então, para que a gente entenda, quando a gente fala em raio UV, ou ultravioleta, é a radiação solar a qual a gente não vê, ela é invisível a olho nu. Então, olha, 100% dos raios, dos 100% dos raios solares, 47 atinge o solo, 23 é desviado, outros 23 param em uma outra camada atmosférica e somente 7 retorna após atingir o planeta Terra. Isso é muito interessante, que a gente vai ver nos próximos slides, está relacionado ao albedo. O albedo nada mais é que a capacidade de reflexão dos raios solares, tá, das superfícies. Então, quanto maior ou menor o albedo, mais ele faz com que essa radiação solar volte, menos volte. Então, essa situação aqui é muito importante, porque quando os raios solares atingem a atmosfera, eles aquecem os gases que estão nessas porções, fazendo com que ocorra o efeito estufa, que é um efeito natural e a gente não pode esquecer disso. Bom, então aqui ó, a radiação reenviada, né, que a gente vai ver de como ela é feita. Então, por meio de irradiação, por meio de evaporação, irradiação e condução. Então, todas essas maneiras aqui, a qual o calor volta para o espaço, elas ajudam para aquecer os gases que estão presentes nas camadas atmosféricas. Bom, como eu disse nos slides anteriores, né, o albedo é a capacidade de reflexão dos raios solares. Então é o seguinte, quanto maior o albedo, olha aqui que interessante, ó, né, quanto mais claro o albedo, ele reflete muito mais. Então isso, por exemplo, para que vocês entendam de forma mais didática, quando vocês colocam uma camiseta branca, vocês percebem que ela é menos quente, tudo mais, porque a capacidade reflexiva dela é muito alta. E quando vocês colocam uma camiseta preta, vocês sentem um pouco mais quente, né? Não é tão fresca quanto a branca. Isso está relacionado ao albedo e à capacidade de reflexão dos raios solares. Porque quanto menor o albedo, mais absorve. Então, essa é uma situação bastante interessante, tá? Que o albedo às vezes é responsável muitas vezes por áreas mais quentes e menos quentes, dependendo ali a sua capacidade de absorção do espectro visível. Então isso é muito interessante. Então, a gente tem que lembrar que albedo nada mais é que a capacidade de absorção e reflexão do espectro visível ou dos raios solares. E aqui chegamos então no efeito estufa. Primeiro, desmistificar essa situação. O efeito estufa, ele é um efeito natural, ok? Então, como a gente diz natural, ele não é ocasionado pela ação humana, certo? O que pode ocorrer é que a ação humana tende a fazer com que ele acabe, né, sobreaquecendo, criando o fenômeno que nós vamos chamar de aquecimento global. Só que ele é muito importante para a vida na Terra. Por quê? Simplesmente, né, a Terra, por mais difícil que seja imaginar, ela está solta no universo. Ok? Então, enquanto um lado dela é aquecido pelo Sol, o outro lado está voltado, outra face está voltada para o universo. E as temperaturas ali podem chegar até 70 graus negativos. Então, quer dizer, a face voltada para o universo congelaria imediatamente e isso, né, não seria impossível a qualquer tipo de vida na Terra, né? Porque a gente ia passar por um processo de congelamento, descongelamento, congelamento, descongelamento diário, o que não propiciaria, de fato, nenhum tipo de vida na Terra. Porém, o efeito estufa, devido à ação gravitacional, segura os gases próximos ao planeta Terra. E é aí que tudo começa. A radiação solar atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece.
Algo da radiação solar é refletida pela Terra de volta ao espaço, né? Como a gente vê aqui, ó, dependendo o albedo. Tá? E parte da radiação infravermelha, que é calor, é refletida pela superfície da Terra e não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Então vamos lá. À medida que a atmosfera é aquecida, os gases, né, eles aquecem de maneira igual. Então a gente não aquece uma região mais que a outra. A distribuição de calor vai sendo igual para toda a Terra. E isso faz com que todo o calor recebido durante um dia, por exemplo, fique preso pela camada da atmosfera, fazendo com que à noite, quando ela deixa de ser iluminada, ela mantenha ali a temperatura ideal. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Efeito estufa é um efeito natural e necessário para a manutenção da vida da Terra, ok? Diferente de aquecimento global, certo? Bom, então para que a gente entenda agora um pouco de clima, vamos direto ao ponto, a gente vai falar de parâmetros climáticos, tá? Que são os fatores e características que vão ali contribuir para a compreensão do clima. São eles temperatura, pressão atmosférica, precipitação, umidade do ar e velocidade dos ventos. Tá? Esses 5 fatores são parâmetros climáticos. São aqueles fatores que vão caracterizar cada tipo climático dependendo das condições que eles apresentam nas mais diversas áreas. Então é isso que eu preciso entender. Tá? Então, cada parâmetro que eu vou ter em determinadas áreas vai ali caracterizar o tipo climático. A pressão atmosférica nada mais é que o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Tá? Quanto maior a concentração de gases, maior será a pressão atmosférica. Quanto menor a concentração de gases, menor será a pressão atmosférica. Isso quer dizer que o quê? Próximo à superfície, da, do marco zero até aí os 10, 15 primeiros quilômetros, a pressão atmosférica é bastante densa. Então as moléculas de ar, como vocês podem ver aqui, estão bem juntinhas, garantindo assim uma maior pressão. Tá? À medida que nós vamos subindo, né, que nós vamos ganhando altitude, que é diferente de latitude, né, nós vamos ganhando aí altitude, essas moléculas vão ficando cada vez mais esparsas, né, menos densa. E isso faz com que tenha menor pressão atmosférica. A principal característica aqui é o seguinte: quanto maior a pressão atmosférica, maior vai ser a temperatura. Quanto menor pressão atmosférica, menor pressão atmosférica, menor vai ser a temperatura. Então, por isso, por exemplo, que as montanhas têm uma caracterização climática individual por conta dessa questão. Então, quanto maior a altitude, menos pressão atmosférica, as moléculas de ar vão ser em menor número e mais espaçadas, o que não vai garantir ali um aquecimento ocorrido por conta do efeito estufa. E aquela região vai se tornar automaticamente mais fria, ok? Então aqui, ó, a gente vai perceber, ó, baixa pressão é causada pela elevação do ar quente, que circula nos sentidos do ponteiro do relógio, né, no hemisfério sul, e na direção contrária no hemisfério norte. No topo, o ar desloca-se para fora e é arrastado para outro lado. É o que nós chamamos de alísios. E a alta pressão resulta na descida do ar frio, né, e a rotação da Terra faz o ar descer e circular de volta ao centro da alta pressão. O ar desloca-se no sentido dos ponteiros no hemisfério norte e na direção contrária no hemisfério sul, alternando entre um para o outro. Bom, a velocidade dos ventos. Primeiramente, as velocidades dos ventos elas ocorrem por conta da diferença de pressão atmosférica. O que ocorre? Quando em uma área tem maior pressão que outra área, a área que tem mais pressão vai se deslocar para que tem menos pressão para alcançar um equilíbrio.
Essa diferença vai fazer com que o deslocamento dos ventos, né, aconteça. Daí vai ocorrer, na verdade, os ventos. Outra situação é a diferença de temperaturas, uma vez que a gente já sabe que as temperaturas mais altas fazem com que as moléculas fiquem mais separadas e as regiões mais frias fazem com que as moléculas fiquem mais densas, mais juntas. Né? E isso vai fazer com que ocorra uma troca. Então elas vão ao encontro da outra para ocorrer ali a troca de energia. Muitas vezes também é influenciado pelo relevo, tá? E influencia a sensação térmica. Quanto mais ventos, uma sensação térmica menor, quanto menos ventos, uma sensação térmica maior. Porque o vento vai enxugando, por exemplo, de forma bem didática, o nosso suor, causando a sensação de temperaturas mais baixas. Por isso que a gente chama de sensação térmica. Nós temos também aí a umidade do ar, quando ela é relativa e quando ela é absoluta. A umidade do ar nada mais é que a concentração de água no estado, né, no seu estado gasoso na atmosfera, que vai ali ser o responsável pela quantidade de chuvas de determinadas regiões. A gente vai ver aí, ó, tá? Que as umidades do ar, por exemplo, ela vai 2 a 95 e as áreas mais baixas, por exemplo, aqui são as mais escuras, que apresentam aí até estados de calamidade pública, como a gente pode ver aqui em Goiás, em Tocantins. Tá? E as mais altas, ok? Nas regiões norte, que é uma região que possui aí, está na linha equatorial e possui muita água, além da grande floresta amazônica, que contribui, né, essa grande nível de umidade. E nas áreas litorâneas, né, que vai sofrer aí a maritimidade, a influência de grandes corpos d'água, como o Oceano Atlântico nessa região, ok? Então, a precipitação está relacionada diretamente à umidade absoluta, ao ponto de saturação e à queda da temperatura, ok? A umidade absoluta é o número real de água que existe na forma de vapor na atmosfera e que, dependendo das trocas de temperatura ali, pode ocorrer o quê? Esses microcristais de gelo voltam, né, ao seu estado líquido, formando os cúmulos nimbus que vai se precipitar sobre a superfície novamente, né, em forma de chuva. Nós temos aí vários tipos de chuvas. A primeira é a convectiva, ok? A convectiva, ela é aquela chuva em que sofre uma rápida ascensão de ar aquecido, encontra-se com o ar frio descendente. Nesse encontro, ela dá aquela pancada de chuva. São as chamadas chuvas de verão, pancadas rápidas e que podem ocorrer aí em grandes proporções, as chamadas trombas d'água que ocorrem durante um curto período, né? Então, olha que interessante. Aqui nós temos uma outra situação, tá? Aqui, ó, é a chuva frontal, onde o ar quente encontra-se frontalmente com o ar frio, né? Uma massa de ar quente e uma massa de ar frio, que torna, né, aquela chuva frontal, aquela chuva de semanas, durante o mês que chove muito, é o encontro de duas massas, né, ar quente e frio, que vai ocasionar aí um número muito alto, né, de milímetros de chuva, por conta da grande capacidade que ambas as massas de ar carregam em si. A famosa chuva orográfica ou chuva de relevo. Ocorre a formação da nuvem, né? Essa nuvem vai se deslocar dependendo da pressão atmosférica, mas por ela estar pesada, ela não vai conseguir ultrapassar esse acidente geológico e vai chover aqui na encosta. Então essa é a famosa chuva orográfica ou de relevo. Bom, clima e seus fatores. O que são fatores? São fatores que influenciam no clima e não aqueles que são responsáveis pelo clima. Por exemplo, quais são eles? Correntes marítimas, maritimidade, latitude, altitude e continentalidade. Okay? Cada um desses fatores influenciam no clima, ok? Fazendo com que ele seja
mais quente, mais úmido, mais frio. Então, todos esses fatores são responsáveis aí por influenciar o clima. Tá? Então, aqui, o que a gente pode ver, tá, é que a Terra ela possui aí o que nós chamamos de eixo de inclinação. Então, a Terra é inclinada. Então, essa inclinação faz com que ela receba os raios solares, tá, de maneira diferente nas mais diversas regiões. E esse é a primeira forma com que a gente vai compreender aí essa dinâmica climática. Por que que uns lugares são mais quentes e outros mais frios, né? Olha como vai recebendo. A gente vai ver o Monte Kilimanjaro, explica, por exemplo, o frio de montanha, fica na Tanzânia, na África, uma região quente, porém, né, nós vamos ver aqui as neves eternas devido à questão aí da pressão atmosférica. Como ele é de grande altitude, né, essa região aqui tem pouca concentração gasosa, o que permite aí que essa região fique mais fria. Bom, para entender aqui quais são os princípios de continentalidade. Então, esse fator continentalidade está relacionado às regiões interioranas, tá? Quais são os principais fatores da continentalidade? Umidade e grande amplitude térmica. Então, a diferença entre a mínima e a máxima é muito alta. E essa diferença vai causar aí algumas situações, né, durante a manhã, por exemplo, bastante frio e à tarde muito quente. Então, essa diferença nós vamos chamar de amplitude térmica. E a umidade, que vai depender muito do deslocamento de massas úmidas, né, que nem sempre ocorrem com grande frequência, devido a várias situações também. Primeiro, antes de tudo, as condições atmosféricas, ok? Outra aqui são as correntes marítimas, tá? Então, o deslocamento dessas correntes por todo o globo vai ocorrer aí as verdadeiras trocas de calor. E essas trocas de calor vão manter um equilíbrio. Quando ocorre um desequilíbrio, por exemplo, principalmente aqui nessa região, tá? O que nós chamamos de Lanina ou El Ninho, quando ocorre, por exemplo, um resfriamento das águas do Pacífico Sul ou o aquecimento das águas do Pacífico Sul, que vão ser responsáveis por fenômenos climáticos como a Lanina ou o El Ninho. Então, essas correntes, tá? Elas circulam no mundo todo e elas são quentes ou frias, porque vão depender muito, né, da região onde se originam. Quando elas se originam dessa região aqui, ó, da região central do globo, que é a região mais quente, elas são correntes marítimas quentes. Quando elas se originam, né, no norte ou no sul, no extremo norte ou no extremo sul, elas acabam sendo correntes frias. E elas acabam se encontrando, trocando energia, mantendo aí um equilíbrio climático. Aqui, novamente, o deslocamento dos ventos, como eu disse já anteriormente em algumas aulas, olha, os alísios que saem, né, da área central tendem a trocar energia com aqueles ventos gelados que saem do norte e do sul, mantendo também esse equilíbrio térmico, olha. Tá? Então a gente vai ver, ó, a radiação solar atingindo uma parte do globo e ela aquecendo toda a outra. E essas diferenças entre as mais diversas temperaturas que ocorrem nessa área e nessa área, vai também ocorrer o deslocamento dos ventos desses gases presentes aí em volta da Terra toda. Pessoal, eu vou parar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estarei disponível via WhatsApp. Não deixem aí de estudar, ok? Para que a gente entenda de forma bastante didática todas essas questões climáticas e que não fique nenhuma dúvida. Até a próxima, um beijão a todos, até mais.